Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, versículo 14. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui nessa noite. Que o Senhor os abençoe, vocês que nos assistem também. Que em nome de Jesus, nessa noite, seja uma noite diferenciada. Seja uma noite em que o Espírito Santo do Senhor possa falar ao teu coração. Desde já, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 13, versículo 14 e 15. Amém? Amém? A máscara está impedindo não, né? De falar não, né? Diz assim: pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Vamos ler mais uma vez? Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Irmãos, quando nós lemos isso, que nós não temos uma cidade fixa aqui nessa terra, permanente, é sinal que nós temos uma cidade no porvir, uma cidade lá no céu. Então nós estamos aqui de passagem, amém? Nós estamos aqui por um breve período de tempo. Então nós precisamos estar buscando. Isso não é apenas aqui, é continuamente. Fora do meu ciclo familiar, da igreja, onde eu estiver, eu preciso estar com essa perspectiva que eu tenho que buscar uma cidade que há de vir. Tem que ter essa expectativa no meu coração. Por meio de Jesus, portanto, nós precisamos oferecer continuamente a Deus um sacrifício. Aqui não está falando, louve a mim, não. Sacrifício. Quando nós saímos da nossa casa, nós viemos aqui, louvamos a Deus. Louvar, tá? De coração, de verdade. Isso o Senhor recebe. Caso contrário, Ele não recebe a adoração de ninguém. A gente sabe disso. Mas quando eu ofereço a Deus esse sacrifício de louvor, que é um sacrifício santo, agradável e perfeito a Deus, Ele recebe como um aroma suave. E Ele aceita a nossa adoração, o nosso louvor, porque é um sacrifício. E quando nós olhamos aqui que é fruto de lábios que confessam teu nome. Se eu confesso a Cristo Jesus como Senhor, Ele vai ouvir, Ele vai receber, Ele vai aspirar como um aroma suave. Esse louvor genuíno, que é totalmente direcionado a Ele. Nada para homens, nada. Nem um segundo. Mas todo louvor direcionado a Deus. E que nessa noite tenhamos essa perspectiva de adorar o Senhor, não importa como que nós estamos. Nós vamos pedir a Deus que o Senhor nos ajude nessa noite. Eu sei que às vezes nós chegamos aqui, quem sabe, estraçalhados no nosso coração, angustiados. Mas o Senhor tem algo para você nessa noite. Nós cremos nisso. Nós cremos que o Espírito Santo Ele há de falar a cada um de nós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Eu gostaria que você orasse ao Senhor nessa hora. Essa necessidade de confessar, confesse ao Senhor, para que o Senhor possa derramar da tua graça sobre a tua igreja, sobre cada um que nos assiste, sobre cada um de nós, em nome de Jesus, para que possamos fazer esse sacrifício. Não deveria ser um sacrifício, mas já que pede para às vezes ser um sacrifício, mas vamos louvar o nosso Deus, vamos adorar Ele, em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecidos a Deus, porque nós sabemos que nós temos uma morada lá no céu, uma morada fixa, uma morada por toda a eternidade, ó Pai. E nós sabemos que um dia nós iremos para este lugar, para a cidade santa, para Nova Jerusalém, ó Pai. E nós ansiamos, ó Deus, por tua volta. Nós ansiamos, ó Deus, porque nós sabemos que a cada dia o Senhor tem abençoado a tua igreja, tem cuidado da tua igreja, Senhor. E abençoe, ó Pai, este culto, abençoe, ó Deus, todas as coisas que serão feitas aqui neste lugar, para que possamos estar adorando ao Senhor em espírito e em verdade, ó Deus. E que em nome de Jesus, ó Pai,
que a tua unção, a tua graça esteja aqui neste local. Aqueles que estão nos assistindo também, que o Senhor invada cada lar, ó Deus, com a tua presença, com a tua graça, com o teu amor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós agradecemos. Muito obrigado por tudo. Amém e amém. Aplauda ao Senhor, meu querido, em nome de Jesus. A paz, igreja. Glória a Deus. Que nessa noite nós possamos cultuar ao Senhor com alegria, sempre com alegria em nossos corações. Não importa o que nós passamos, não importa o que nós ainda vamos passar, a alegria do Senhor nunca deve morrer em nossos corações, porque Ele nos libertou, porque Ele nos liberta, porque Ele sempre vai passar conosco todas as provações, em nome de Jesus. Então que nessa noite você possa dizer que Ele é santo, em nome de Jesus, e que Ele vai estar conosco, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti.
ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Glória a Deus. E esse Deus que é o Deus de paz, Ele é o alfa e o ômega das nossas vidas. É o Deus que não nos desampara. Então que neste momento você possa declarar isso para Ele. Tenha certeza de que Ele vai escutar o seu clamor. Neste momento tão difícil que nós estamos passando, você que nos assiste nessa noite e nós que estamos reunidos aqui na casa de Deus, vamos declarar que Ele é o alfa e o ômega das nossas vidas, que Ele é o ar que nós respiramos, em nome de Jesus. Então que nessa noite você possa cantar com todas as suas forças que Ele é o ar que nós respiramos, que Ele é tudo que nós temos e que não importa o que nós vamos passar, Ele é o ar que nós respiramos. Deus é a essência das nossas vidas, em nome de Jesus. Então não tenha medo do que nós vamos passar, não tema. Quando nós aceitamos o Senhor nas nossas vidas, nós temos a certeza de que Ele é a nossa força. Então, quando nós estamos fracos, Deus está conosco. Quando nós estamos fortes, Deus está conosco. Ele é o que nos representa. Ele é o que está conosco nas nossas batalhas, nas nossas lutas. Ele é o que vai à frente. Quando nós estamos fracos, Ele é o que nos representa. Deus é o alfa e o ômega das nossas vidas. Então é isso que nós vamos falar. Deus é o ar que nós respiramos, em nome de Jesus. O mundo não entende, o mundo fica fraco, mas nós não. Nós temos aquilo que nos fortalece, o alfa e o ômega das nossas vidas. É Ele que sustenta os nossos lares, que sustenta as nossas famílias, que sustenta essa igreja, em nome de Jesus. Então é isso que nós vamos declarar esta noite. Você vai cantar com todas as suas forças, em nome de Jesus. Ele é o alfa, o ômega, o ar que nós respiramos. Nós não temos nada, mas nós temos a força do Espírito Santo de Deus. O mundo pode acabar, mas nós temos a força do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como
E esse Deus é o Deus que cuida de mim e de você todos os dias. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Eu não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Som. Amém, irmãos? Feche seus olhos nessa hora. Gostaria que você colocasse diante do Senhor tudo aquilo que você tem passado. Nós acabamos de cantar que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós o tempo todo. Mas se eu não acredito nisso, fica difícil. Então coloque seu coração diante do altar do Senhor, em conexão com o nosso Deus nessa hora.
E olha só o que Ele tem feito na sua vida. Olha só o que Ele tem feito na sua família, com os seus amigos. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós o tempo todo. Seja na área financeira, seja na área física, seja na área espiritual, emocional, Deus cuida de nós. Que nós possamos estar colocando diante dEle a cada dia, agradecendo, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. E que em nome de Jesus nós possamos estar debruçando debaixo da Tua graça. A graça dEle é conosco, irmãos. Deus tem estado conosco o tempo todo. Que possamos estar abrindo os nossos olhos para esse fato. Que em nome de Jesus Deus tem nos abençoado e muito. Que possamos estar agradecendo ao Senhor. Que possamos estar confessando a Deus tudo aquilo que nós não podemos fazer. De muitas coisas que nós não estamos fazendo. E que Deus está fazendo por nós. Que possamos estar agradecendo a Ele em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, agradecidos a Deus por esses louvores, por Tua presença entre nós, ó Pai. Porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem muitas coisas para os Teus filhos, ó Pai. E nós sabemos, ó Deus, que independente das circunstâncias, o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa casa, da nossa família, dos nossos bens, ó Deus. Obrigado por tudo, ó Pai. Continue abençoando a Tua igreja, cada um de nós, ó Deus. Que possamos estar sempre, ó Deus, andando debaixo da Tua graça, da Tua presença, Senhor. E nós te louvamos por tudo, ó Pai, porque nós sabemos que o impossível o Senhor fará nas nossas vidas. Milagres acontecerão em nossas vidas, ó Deus. Porque nós sabemos que o Senhor Tu és o Rei, Tu és Deus, em nome de Jesus, para todo sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez? Glória a Deus. Obrigado. Pode se sentar, irmãos, por gentileza? Abra sua Bíblia no livro de Epístola de 1 Timóteo. Chegou o momento também de adoração aos nossos dízimos e às nossas ofertas também. Eu quero agradecer a equipe de louvor, lá também, né, os irmãos da mídia, da sonoplastia. Tem que falar, senão, né, fica bicudinho. Não, estou brincando, mas é o pessoal que trabalha, sabe? O pessoal da música, de um modo geral, tem trabalhado, tem doado das suas vidas, do seu tempo, né, para estar aqui. Eu louvo muito a Deus pela vida deles. Cada semana, né, tem pessoas aqui nos ajudando. Os diáconos também que têm trabalhado. E hoje nós temos hot dog, né, o Fábio, a Rosa, a irmã Iraci, o irmão Zé. A Duda também tem nos ajudado nisso. Muito obrigado pela vida de vocês. Após o culto, né, você pode pegar lá seu hot. Lógico, né, R$8. Com Guaraná. Guaraná é gratuito. Mas você pode pegar e ajudar a obra também. Amém? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18. Primeira Timóteo 6,18. Amém? Diz assim: ordene-lhes que pratiquem o que é bem. Pratiquem o bem. Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Desta forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Quando nós olhamos aqui, a gente vê nesse contexto aqui um incentivo à fidelidade. Às vezes, irmãos, nós ouvimos muito assim: você vai dar dinheiro para pastor, vai dar dinheiro para a igreja. Como que funciona? Como que uma instituição trabalha? E muita gente não sabe disso. Muita gente às vezes estão magoados, né, com pastores, a gente entende isso, com igrejas, com irmãos e etc. Acaba lançando isso nas redes. Para o quê? Para que com isso uma hora a pessoa ela acaba, é verdade. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu estava lendo um livro do John Stott, no Pacto de Lausanne, isso lá em 1974, eles falavam sobre a vida simples. A vida simples não é uma vida apegada ao dinheiro. É uma vida livre de mesquinharia. Sabe, não fica dando desculpinhas, porque aconteceu isso é desculpa. Eu, no meu coração, decidi doar a minha vida, os meus talentos, os meus recursos a Deus e pronto. E o Senhor abençoa.
Agora, quando eu caio na onda dessa turma que vai contra a instituição divina, que vai contra Deus, automaticamente, essa turma, você vê uma turma totalmente frustrada com tudo. Não crescem financeiramente, não conseguem, porque não são fiéis. Não são fiéis na casa de Deus, mas ser fiel em canto nenhum. Aquilo quanto você tem, quando você dá, você recebe em dobro. A Bíblia fala sobre generosidade. Então, quando nós entendemos esse princípio da obediência, a igreja, enquanto ela estava fechada, não faltou nada. O tesoureiro está de prova ali, faltou? Não faltou. O Senhor trabalha. O Senhor cuida da casa dele, cuida da obra dele. E tem pessoas preocupadas. Se eu não der, a obra não vai andar. Anda, irmãos. A obra anda, a obra caminha, porque Deus é quem sustenta. E coloca pessoas, lógico, para abençoar a obra dele. Então, fazendo assim, eu estou sendo o quê? Fiel à palavra de Deus. E o Senhor tem me abençoado por conta disso. Então, não é a igreja fechada que vai fechar a obra dele, porque o Senhor, ele supre as nossas necessidades. E você fazendo isso, não vai faltar para você, eu te garanto. Não vai faltar para ninguém. É óbvio que em dados momentos da nossa vida, nós passamos por momentos difíceis. E às vezes não dá mesmo, isso é natural. Mas se eu posso e não estou fazendo, eu estou em desobediência com a palavra. É o que a Bíblia diz. Então ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras também. Que adianta ter fé e não ter obras, também não resolve. Generosos e pronto a repartir. Então como que está isso no meu coração? Eu tenho repartido, eu tenho dividido, porque o Senhor me abençoou para abençoar. Então, quanto mais o Senhor me abençoa, mais eu vou ser abençoado. E quem abençoa será mais ainda. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que a obra de Deus, ela avança, independente se eu dou ou se eu não dou. Deus vai dar um jeito. Amém? E quando eu dou, melhor ainda, porque o Senhor me abençoa. O Senhor, Ele guarda a minha vida. Isso aqui é uma proteção na minha vida financeira. Então, nós vamos orar. Depois, após a oração, nós temos 2 caixas de ofertas. Você fica livre para ofertar ao Senhor. Se você entendeu, se não entendeu, não tem jeito. A pessoa que não quer entender é diferente. Mas se você entender, faça parte dessa obra, que você vai ver como que Deus vai te abençoar. Não é só no sentido financeiro, não. Várias outras áreas. Vai te proteger em muitas áreas, em muitas coisas. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, ó Deus, por cada irmão, ó Deus, que tem contribuído, que tem, ó Pai, desprendido o seu coração contra essas coisas deste mundo, ó Pai, a avareza, a mesquinharia, a não generosidade, mas que possamos, ó Deus, estar sempre sendo generosos também na Tua casa. Para que a Tua casa, ó Deus, possa ser um ambiente, ó Pai, de cura, de restauração, de salvação, onde as pessoas se achegam, ó Deus, e olham para cada um de nós e possam, ó Deus, estar entregando suas vidas a Cristo, ó Pai. Use nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus, para que a Tua obra seja uma obra frutífera, uma obra, ó Deus, que alcance outros povos, ó Pai, em nome de Jesus, que possamos estar repartindo, dividindo, em nome de Jesus. E abençoe aqueles também, ó Deus, que não têm um trabalho, que porventura perdeu o seu trabalho, mas em nome de Jesus, que portas possam estar se abrindo para essa pessoa, ó Pai, para que ela consiga um trabalho, ó Deus, em nome de Jesus. E nós abençoamos, ó Pai, nós consagramos toda a oferta que será levantada para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode trazer a tua oferta se você desejar, fique à vontade. Amém, irmãos? Gostaria de convidar a minha esposa, que vai trazer a palavra nessa noite. Vocês estão quietos? Está tudo bem? A gente fica preocupado quando está muito quieto. Será que estão vivos? Ela vai trazer a mensagem. Vamos orar pela vida dela em nome de Jesus? Estenda as tuas mãos para cá, que o Espírito Santo fale conosco nessa noite, em nome de Jesus.
Pai, muito obrigado, ó Deus, pela vida da minha esposa, aquilo que o Senhor colocou no coração dela, ó Pai, que ela possa estar passando a Tua igreja, Senhor, para que possamos, ó Pai, estar aprendendo um pouco mais de Ti, para que possamos, ó Deus, estar cada vez mais sendo agraciados pela Tua palavra, ó Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Pai, que possa falar a cada coração, e que em nome de Jesus saímos daqui transformados, ó Pai, pelo poder da Tua palavra, ó Deus, é que nós te pedimos, abençoe a vida dela, abençoe a vida de cada um de nós e daqueles que nos assistem, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite àqueles que estão nos assistindo. Vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos fazer a leitura dos versos 30 a 39. 1 Reis 18, 30 a 39. O tema da mensagem de hoje é restaurando o que foi quebrado. Esse período difícil que nós temos passado, muitas vezes nós esquecemos daquilo que nós somos, daquilo que nós precisamos ser diante do nosso Deus, daquilo que Ele realmente deseja de nós. Então, nós vamos estar falando um pouquinho hoje, restaurando o que foi quebrado. 1 Reis 18, 30 a 39. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: enchem de água 4 jarras grandes e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, o que faz o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Esse texto relata uma história que aconteceu através da vida do profeta Elias. E naquele período ali, o povo de Israel estava totalmente afastado dos caminhos do Senhor. Eles estavam dados à idolatria, na prática do pecado, de várias outras coisas. E eles tinham esquecido quem era o Deus verdadeiro. E através do rei Acabe, esse período, quando o rei Acabe estava reinando, foi o período que mais cresceu a propagação dos profetas de Baal por conta da sua esposa, rainha Jezabel. Porque, na verdade, quem comandava era ela, não era ele, né? Ele era mais ou menos um boneco em suas mãos. E ela, né, perseguiu os profetas do Senhor, que viviam naquele tempo. E o profeta Elias foi um dos poucos que restaram. E quando Deus fala com ele, para ele voltar à presença do rei e propor um desafio. E ele vai até o rei, chega lá e ele fala: olha, eu vim em nome do Senhor e eu quero propor um desafio. Você chama o povo de Israel, nós vamos se reunir no Monte Carmelo, e chegando lá vocês fazem um altar para o seu Deus, para o Deus Baal, convoca todos os profetas e o povo, e aquele que atender primeiro, nós vamos orar, clamar a cada um ao seu Deus,
E aquele que responder primeiro, esse é o verdadeiro Deus. E o rei Acabe concordou, o povo concordou, falou, parece bom isso. E eles fizeram isso. E quando chegou no momento do desafio, os profetas de Baal começaram a clamar o Deus dele, o Deus de Baal. E eles ficaram ali um período muito grande, clamando, pedindo, eles se batiam e gritavam, e às vezes o profeta Elias falava, fala mais alto, às vezes ele não está escutando, ele pode estar dormindo. E nada acontecia, e isso foi até o meio-dia e nada aconteceu. Então chegou a vez do profeta Elias fazer o sacrifício. Então ele chama o povo chega-se a ele pede para que aquele holocausto seja totalmente molhado, encharcado, para que as pessoas pudessem ver que realmente algo ali que ia acontecer era sobrenatural. E aí ele prepara tudo, ele pega cada pedra que representava as 12 tribos de Israel e coloca cada uma em seu lugar. E ele vai então e clama ao Senhor. E Deus derrama fogo sobre aquele altar. E o povo se prostra e adora ao Senhor, reconhecendo que somente Ele é o Deus verdadeiro, é o Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. E quando nós olhamos para essa história, trazendo para os nossos dias, o que é o altar de Deus na minha vida hoje? O que é o altar de Deus? É a minha vida espiritual? O que representa esse altar na minha vida? Eu acho que parar na correria daquilo que nós vivemos a cada dia, no nosso dia a dia, e se colocar diante de Deus. Há momentos que nós vamos ter que parar e restaurar o nosso altar diante da presença do Senhor, que é a minha vida. Então, o que é preciso fazer? Através dessa história do profeta Elias, nós vemos algumas coisas que nós podemos fazer para restaurar o altar do Senhor na nossa vida, na minha vida pessoal. A primeira coisa é restaurar o nosso compromisso com Deus. Em Hebreus 10, 22, diz assim, assim aproximem-se de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Hebreus 10, 22. Deus não deveria ser apenas cultuado pelo povo de Israel ou por nós apenas em altares feitos por mãos humanas. Ele não quer ser apenas cultuado nesse altar, ele quer ser cultuado através da nossa vida. Ele quer ser cultuado através daquilo que nós somos. E assim era com o povo de Israel. Ele queria ser cultuado por aquilo que eles eram, pelo sacrifício deles, da própria vida deles. Não somente lá, num altar, e naquele período de Israel ali que estava vivendo aquele tempo de fora do caminho do Senhor, os altares estavam esquecidos. Todos os altares estavam abandonados, porque naquele período de frieza espiritual, de desvio dos caminhos do Senhor, eles tinham esquecido daquele altar. E muitas vezes nós também, às vezes nós vivemos períodos da nossa vida cristã, uma frieza espiritual, e nós deixamos o altar do Senhor abandonado. E como eu disse hoje de manhã, quando o altar do Senhor está abandonado, está em ruínas, nós abrimos espaços para que outros deuses sejam adorados ali. Abre espaço para que outros deuses possam ser estabelecidos no altar que está em ruína. Era isso que tinha acontecido com o povo de Israel. Quando eles abandonaram o altar do Senhor, ele estava sendo usado por outros deuses. Eles estavam adorando os deuses de Baal. E eles estavam ali usando aqueles altares para isso. Não existia mais um altar consagrado ao Senhor. E muitas vezes nós também somos assim. Às vezes nós passamos por períodos na nossa vida cristã que nós abandonamos o altar do Senhor. Por conta de tudo aquilo que nós estamos vivendo, por conta da correria que nós vivemos, nós deixamos o altar. E quando esse altar está esquecido, outros deuses podem estabelecer dentro dele. Às vezes você pode olhar para mim e falar assim, mas eu não adoro outro Deus. Meu único Deus é Deus, eu só acredito em Deus, não tem outro Deus. Mas como eu disse, muitas vezes coisas podem se tornar os nossos deuses. Às vezes o meu esposo pode se tornar o meu Deus, a minha esposa, os meus filhos podem ser o meu Deus. O meu trabalho, às vezes eu busco tanto uma coisa, quero alcançar tanto e aquilo se torna o meu Deus. Tudo aquilo que tira o primeiro lugar de Deus da sua vida é o seu Deus.
Tudo aquilo que tira a sua prioridade de servir ao Senhor, aquilo é o seu Deus. Então nós precisamos ter esse cuidado na nossa caminhada cristã com essas coisas de verificar como está o altar do Senhor. Então a primeira coisa a fazer é restaurar o compromisso com Deus, o compromisso que eu tenho com Ele. Quando eu falo compromisso com Deus, irmãos, é o compromisso com o Senhor. Não é compromisso com o pastor, não é compromisso com o seu líder de ministério, é compromisso com o Senhor. É com Ele. Nós precisamos ter o compromisso com Ele restaurado. O Senhor, Ele requer da gente uma entrega total na realização da sua obra, daquilo que Ele coloca em nossas mãos para fazer. Eu estava comentando com meu esposo, essa semana atrás, eu dei integração para um jovem. E esse jovem me falou uma coisa que me marcou muito. Marcou a mim e até a irmã Iraci, que estava comigo ali acompanhando. Ele falou assim, que ele tinha falado com o Ricardo antes, com o pastor, e ele tinha falado uma coisa para o pastor que tinha incomodado ele, e ele chegou a me falar, pede perdão para o pastor. O que ele tinha falado para o pastor? Que ele não ia conseguir vir na escola bíblica quando retornasse, por conta que ele mora longe, né? E nós compreendemos isso. Só que ele falou que quando ele foi embora e ele entrou no carro dele, o Espírito Santo falou com ele, incomodou ele. Falou, como assim você mora longe? Se tudo que você tem vem de mim, se tudo que você tem sou eu que dou. Olha o que você tem. Você não pode usar isso para vir na escola bíblica? Vir 2 vezes no domingo no culto? Irmãos, é deste compromisso que eu falo. Muitas vezes nós colocamos outras coisas como prioridade na nossa vida. Não colocamos o Senhor. Eu sei que muitas vezes é difícil para todo mundo que trabalha, como até para a gente, às vezes, é difícil você estar aqui, às vezes está de manhã, às vezes você olha e fala assim, nossa, é o único dia que eu tenho para poder descansar, poder dormir um pouquinho mais tarde. E às vezes a gente renuncia um pouco, né, e acaba cedendo aos nossos desejos carnais. E a gente acaba não fazendo. Às vezes nós não se envolvemos na obra porque nós sabemos daquilo que vai ser cobrado de nós. Eu queria fazer, mas eu não vou fazer porque eu vou ter que começar a ir, eu vou ter que começar a me envolver e vai ter dias que não vai. Nós entendemos que muitas vezes não vai ser possível. Muitas vezes não vai dar, muitas vezes vai surgir alguma coisa que você vai ter que fazer. Nós entendemos isso, assim como funciona com a gente também. E o que eu acho interessante, acho que todo mundo concorda, o nosso pastor não cobra abusivamente de ninguém. Nós cobramos aquilo que está na Bíblia, na palavra. Então, muitas vezes nós precisamos restaurar esse compromisso que nós tínhamos, né, quando nós conhecemos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Outra coisa é restaurar o altar de Deus em nosso coração. Em 1 Reis 18, 21, uns versos anteriores, Elias, ele chega ao povo e confronta ao povo. Elias teve que confrontar o povo dizendo, até quando vocês vão oscilar entre 2 opiniões? Até quando vocês vão viver assim? Porque o povo de Israel, o pecado maior deles, não era só que eles tinham abandonado o Senhor. Muitos deles queriam fazer combinação ali, eu vou servir ao Senhor e vou servir ao Deus Baal. Eles não se decidiam por um, eles serviam os 2. Eles não sabiam qual era o melhor, qual era o verdadeiro, aquele que, vamos dizer assim, aquele que convinha a eles naquele momento a servir, eles serviam. E muitas vezes nós também somos assim, nós criamos deuses em nossos corações e nós vamos por nossa conveniência, aquilo que nos convém, nós servimos aquele que convém. Em Lucas 16:31 fala que nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ele vai agradar um e chatear o outro. Não tem como você agradar os 2 senhores ao mesmo tempo. Não tem como. De manhã eu estava falando da questão até de opiniões, né? Quando você às vezes está conversando com um grupo de pessoas, quando você se posiciona, você tem a sua opinião, ou você vai agradar um, ou você vai agradar o outro. Porque ele vai ter pessoas com opiniões divididas, não é verdade? E quando porque às vezes você está em conversa, a pessoa fica, é verdade, você tem razão. Aí fala para o outro, você também tem razão. Não quer se posicionar. Ficar em cima do muro não é legal. Isso não é uma atitude certa de um cristão, ficar em cima do muro. Porque você está concordando com todos.
E você não quer desagradar ninguém, aí você fica ali, no meio do muro, ali em cima do muro, né? Ah, eu não vou nem para cá, não vou nem para lá, porque às vezes meu amigo vai ficar chateado, o meu outro amigo também vai ficar chateado, então não tem como você servir a dois senhores. E o nosso Deus, irmãos, ele exige exclusividade de nós. Nós somos seu povo, exclusivo dele. Ele não quer dividir a minha adoração com outro Deus. Ele não quer dividir aquilo que ele é na minha vida com outra coisa. Ele deseja que o seu povo seja dele, exclusivo, único dele. Como nós cantamos na canção, que a nossa vida é dele, que nós confiamos nele. Até que ponto a minha vida é dele? Até que ponto o meu coração é realmente dele? Até onde é dele? Se ele é meu Deus, como está meu coração diante dele essa noite? Como eu tenho colocado diante dele, apresentado meu coração diante desse Deus? Será que só nos momentos difíceis, só no momento de tribulação, quando eu vejo que o negócio está pegando, que não tem mais jeito, eu vou lá e corro para esse Deus? Às vezes, nos momentos difíceis, a gente vai sofrer, vai ter medo, vai espernear. Por quê? Porque nós não temos intimidade com ele. Irmãos, Deus não quer o nosso ativismo na sua obra. Ele não quer. E primeiramente, antes de nós servi-lo na obra dele, nós precisamos conhecer esse Deus, a intimidade dele. Conhecer a intimidade desse Deus, ter intimidade com esse Deus. É isso que importa. Muitas vezes tem pessoas que acabam não se envolvendo tanto na obra, mas essa pessoa ela é íntima com o Senhor. Ela tem intimidade com ele. Ela sabe quem ele é. Eu estava ouvindo uma pregação de um pastor, e ele falou uma coisa que me chamou a atenção, que Deus, ele não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Porque quando o sol, ele fez a seguinte ilustração, que quando o sol está brilhando, nós não vemos o brilho das estrelas, não é verdade? Quando o sol brilha, ele é único. E quando Jesus está brilhando na minha vida, a gente não tem espaço para deixar o nosso eu brilhar. Quando Jesus está brilhando na minha vida, nada tem espaço para brilhar, somente Ele. E quando começa a brilhar outra coisa, tem alguma coisa errada. Então Deus não está sendo a coisa mais importante. Quando eu me coloco diante dEle para fazer alguma coisa, eu sou totalmente dependente dEle. Totalmente dEle, é Ele quem me deu o dom, o meu talento, Ele que me dá a vida, tudo vem dEle. Às vezes nós queremos Deus em todos os lugares, menos sendo soberano, assentado no trono, sabendo que Ele é soberano, que todas as coisas vêm dEle, que todas as coisas são para Ele, que Ele que comanda tudo. Às vezes nós não queremos Ele neste lugar. Às vezes nós deixamos eles em todos os lugares, mas nesse lugar a gente fala, não, que não, né? As minhas vontades, eu que tomo as minhas decisões, eu que faço. Deus, Ele é soberano. Eu gosto ou não, essa ideia me agrada ou não, Ele é soberano, nada acontece por acaso. Esse tempo que nós temos vivido de dias difíceis, as coisas ficando, né? Às vezes nós olhamos para certas situações e nós ficamos desesperados falando o que tem acontecido. Irmãos, tudo é propósito de Deus. Tudo. E se nesse tempo que a gente tem passado esses dias difíceis, a gente não buscá-lo de fato, não se converter realmente ao Senhor, não sei quando haverá isso. Acho que é tempo de avivamento, é tempo da igreja se arrepender, é tempo da igreja buscar mesmo esse Deus, se colocar diante da presença dEle, porque somente Ele pode nos guardar, somente Ele pode nos livrar. E às vezes algumas coisas vão acontecer, vai parecer que está saindo do nosso controle, mas do controle das mãos dele, nada sai do controle dele. Tudo está no controle das mãos do Senhor. Nós precisamos confiar e crer nisso, saber que Ele está no controle. Às vezes nós achamos assim, eu sou cristão, eu sou um servo do Senhor e nada de mal vai acontecer, porque muitas vezes é isso que está sendo falado aí fora. Você é filho de Deus, nada pode te acontecer. Se acontecer alguma coisa, você está em pecado. Irmão, tira isso da sua cabeça. Não é porque nós somos filhos, não é porque nós somos servos, vai ter momentos difíceis, nós estamos no mundo. Jesus disse que que no mundo nós teríamos aflições, mas que Ele está com a gente, que era para ter ânimo, que Ele está cuidando. Ele não disse assim, olha que você me aceitar, eu estou com você, você não vai ter problema nenhum mais. Não, nós vamos ter problema, nós vamos passar às vezes por dificuldades financeiras, nós vamos passar às vezes por uma doença. Às vezes a enfermidade vai chegar no meu lar e quando chegar eu preciso estar alicerçado sabendo que Deus está no controle de tudo.
Paulo disse, né, que viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que isso é real na minha vida? Então nós precisamos ter nossos corações restaurados, o nosso altar restaurado mesmo diante dele, da presença dele. E restaurar também o nosso tempo de oração. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos meus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. 2 Crônicas 7,14. Irmãos, nenhuma situação, por mais difícil que ela seja, por mais desesperadora que ela seja, nunca será inútil você orar. O cristão que não ora, o cristão que não busca o Senhor em oração, que não tem essa intimidade de oração com Ele, alguma coisa está errada. O cristão, ele precisa orar. Nós precisamos pedir oração um pelo outro, pedir que o irmão interceda por nós, que a igreja interceda por nós. Precisamos, mas primeiramente eu preciso orar. Eu preciso buscar esse Deus em oração. Colocar a minha vida, as minhas dificuldades, os meus medos, as minhas falhas diante dEle. Nós somos pecadores, irmãos, todos nós somos pecadores, cheios de falhas, vamos errar. Vai chegar momentos na nossa vida que nós vamos, às vezes, errar em algumas coisas, mas nós precisamos saber que Deus está conosco. Independente de quem nós somos, independente daquilo que eu fiz, independente do que eu errei, Deus, Ele me ama dessa forma. O que Ele quer é que nós colocamos diante da presença dEle, confessamos os nossos pecados. A palavra de Deus fala que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Então, às vezes, tem pessoas que estão longe, estão com suas vidas, às vezes, quebradas por conta de alguma coisa que cometeu e acha que Deus não tem mais jeito. Não tem mais jeito para mim, eu errei, eu acho que não tem mais como restaurar isso. Não, tem. Tem sim. Quando você olha para você e quando você vê que parece que nada mais tem jeito, Deus olha para você e fala, você tem jeito. Ainda há esperança para você, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que restaura, que pode te levantar da onde você caiu e usar a tua vida. Quando nós olhamos para a vida do profeta Elias, nós vemos que em Tiago 5,17, vai falar que ele era um homem sujeito das mesmas paixões que a nossa. Interessante que eu estava lendo aqui na versão da NVI, lá fala que ele era um homem frágil, que Elias era um homem frágil. Então ele era uma pessoa como nós, como eu, como você, cheios de defeitos, cheios de limitações. Às vezes teve momentos que ele não tinha vontade de fazer aquilo que Deus queria, mas uma coisa que era na vida dele era a obediência ao Senhor. Muitas vezes, muitas coisas que ele não entendia, mas ele obedecia ao Senhor. E Deus honrou, sempre honrou aquele homem. Quando a gente fala em confiança em Deus, não é fácil confiar. Olha, ter uma vida de confiança, ter uma vida totalmente dependente do Senhor, é fácil? Não, não é fácil. E quando nós olhamos para a trajetória da vida do profeta Elias, nós vemos isso, que não é fácil. Teve momentos na vida deste homem, que se você for ler capítulo 17 de 1 Reis em diante, você vai ver que teve momentos na vida dele que ele precisou se tomar água de um riacho. Teve momentos que ele foi alimentado por corvos. Outros momentos da vida dele, ele foi alimentado por um anjo. O Senhor levava comida a ele por um anjo. Então, assim, não foi só bênção na vida dele. Mas uma coisa que ele tinha era a obediência ao Senhor, um coração obediente. Quando nós olhamos para a vida dele, nós vemos que não tem nada falando do seu passado, que ele era um homem de posses, que ele era um homem de uma família que vinha de uma família com um nome, que era reis, alguma coisa, nada. Não é mencionado dele. Ele é um homem que o Senhor levantou para usar. Da mesma forma que Deus levantou esse homem, Ele pode usar a minha vida, a sua vida. Independente das nossas falhas, independente dos nossos pecados, dos nossos erros. Porque muitas vezes nós ficamos preocupados, né? De como que Deus vai me usar? Eu sou tão falho, eu peco. Irmãos, todos nós somos falhos. Mas nós precisamos se colocar diante dEle. Restaurar o nosso altar diante do Senhor. Se colocar mesmo diante da presença dEle. Entregar aquilo tudo que eu sou diante da presença do Senhor. O que tem sido minha prioridade hoje? Quais têm sido as minhas prioridades?
Quando nós falamos de restaurar o altar, irmãos, restaurar aquilo que foi esquecido. O que eu esqueci? O que eu tenho esquecido nessa caminhada cristã? Quando nós falamos de restauração e nós nos colocamos diante da presença de Deus para restaurar o altar dele na minha vida, eu vou restaurar aquilo que eu esqueci. A minha comunhão com o Senhor, a minha adoração, a minha paixão pela sua obra. O que precisa ser restaurado? Às vezes você pode pensar assim, não, a minha vida está tudo bem, amém, graças a Deus, está tudo certo, a minha vida espiritual, o meu relacionamento com o Senhor, amém. Ore para que o Senhor continue usando a sua vida. Coloque em prática, né, aquilo que Ele tem colocado em seu coração, ainda mais nesse período, ajudando outras pessoas, levando uma palavra de conforto, de ânimo. Né, por mais que às vezes as situações parecem tão difíceis, coloque ali, não, eu posso ajudar, eu posso orar. Às vezes você não pode fazer. A melhor coisa que nós podemos fazer um pelos outros é a oração. De manhã eu estava falando que essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa e ela estava pedindo uma oração. E era um momento urgente. E eu estava no banheiro. Irmãos, independente, você não precisa se ajoelhar ali para orar, ou precisa ficar sozinho, não. Da onde você está, se coloque diante da presença dele, do Senhor, ore, clame. E da onde eu estava, eu orei, Senhor, o Senhor conhece a situação, entra em providência, que não aconteça nada de grave, que o Senhor possa estar acalmando ali os corações. E Deus acalmou, irmãos. Depois a pessoa mandou mensagem, está tudo certo, graças a Deus. Nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar que quando nós oramos, o Senhor nos escuta. Elias, ele era um homem de oração, era um homem que ele orava e ele confiava naquilo que o Senhor ia fazer. Ele confiava no Deus que ele servia. Até que ponto eu confio no Senhor? Até que ponto eu deixo Ele cuidar de mim, cuidar da minha vida? Será que quando as coisas começam a dar errado, eu não vou fazer? Eu vou largar a mão desse negócio de ir na igreja, eu vou largar a mão desse negócio de servir a Deus, porque esse negócio não dá certo, não. Porque parece que quando mais eu sirvo, parece que as coisas ficam piores, parece que eu não vejo nada, eu estou orando e não está acontecendo nada. Às vezes a minha atitude de desobediência, às vezes como o meu coração está, às vezes isso tem atrapalhado o agir de Deus na minha vida. Porque muitas vezes quem limita o poder do Senhor em nossas vidas somos nós mesmos. Porque nós não temos realmente uma vida entregue a Ele, realmente uma vida de dependência dEle. Muitas vezes a nossa vontade tem prevalecido. Não é fácil você orar e falar, Senhor, seja feita a sua vontade. Não é fácil. Eu sei, irmãos, por experiência própria, não é fácil você orar e pedir para Deus que a vontade dEle seja feita. Mas é necessário, porque sempre a vontade dEle vai ser feita na nossa vida, independente de eu gostar ou não. Deus vai fazer aquilo que você quer, mas muitas vezes Ele não vai fazer da forma que você quer. Então confie nele, se entrega nele. O Deus que atende, esse Deus de Elias, que atende as orações, que pode curar, que pode restaurar, Ele é o seu Deus? Ele tem sido o seu Deus nesses dias? Você tem vivido em prol desse Deus? Você tem se colocado, você tem buscado? Restaure esse altar diante dele, seu altar de adoração, de tempo de devocional com ele, de leitura da palavra dele. Você tem orado a sua Bíblia? Hoje de manhã eu estava falando de uma canção que fala que quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você entra no seu quarto e chora? Quanto tempo faz que você não pega a Bíblia, a palavra do Senhor e lê? Medita nela. Ouve o Senhor falando com você e ele na intimidade. Quanto tempo faz que eu não faço isso? Que às vezes nós, no nosso ativismo, na nossa correria para lá e para cá, a gente vai deixando as coisas acontecer e vai tomando lugar, e quando a gente vê o dia já acabou, e nós deixamos aquele último momento, quando nós estamos deitados para orar. E muitas vezes nós começamos a orar, e quando nós acordamos é o outro dia já, né? E a gente fala, em nome de Jesus, amém. Nem lembro o que você falou. Fora que quando você está orando meio com sono, você começa a falar coisa nada a ver, né? Começa a falar uns absurdos e dorme. Então, não deixe o último para o Senhor. Tire o melhor do seu tempo. Esteja colocando diante da presença dEle, em oração, devocional, de ouvir o que o Senhor tem para falar para você. A Michele vai estar colocando uma canção. Se coloque de pé. E que essa canção, faça dessa canção uma oração.
Às vezes você pode não conhecer a letra, mas que você coloque e examine a sua vida. Talvez, assim como aquele altar de Israel estava em ruínas, estava precisando de restauração, às vezes a sua vida, o altar de Deus na sua vida hoje também precisa dessa restauração. Então se coloque diante dele, na intimidade com ele, e fale com ele através dessa canção. Vem restaurar o meu altar diante do meu Deus. Eu vou me quebrantar e permitir o teu agir. Sem ti eu nada sou. Eu quero renascer. Vem responder. Vem responder com fogo. Vem recolher meu choro. Vem receber toda a minha humilhação. Ó Pai, vem com poder de novo erguer o meu altar. Clame ao Senhor. Vem restaurar o meu altar diante do meu Deus. Eu vou me quebrantar e permitir o teu agir. Sem ti eu nada sou. Eu quero renascer. Vem responder com fogo. Vem recolher meu choro. Vem receber toda a minha humilhação. Ó Pai, vem com poder de novo erguer o meu altar. Mais uma vez. Vem responder com fogo. Vem recolher meu choro. Vem receber toda a minha humilhação. Ó Pai, vem com poder de novo erguer o meu altar. Se humilhe diante do Senhor, querido. Se prostre diante do altar de Deus. Se renda aos pés da cruz. Segunda Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Levanta sua mão, querido. O Brasil é do Senhor. Clame por restauração nesse momento. Vem restaurar
Irmãos, o Deus de Elias, o nosso Deus, é um Deus que ele resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede graça. Então que se você possa mesmo se humilhar diante da presença desse Deus. Ele tem sido o seu Deus. O Deus de Elias tem sido o seu Deus. Você possa estar colocando diante da presença dele. Em Jeremias 29:11, para estar terminando, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Que nós possamos estar buscando esse Deus de todo o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Nós colocamos diante do Senhor como o seu povo, como a sua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando cada vida aqui, que está aqui representada, Senhor. Cada vida que está em seu lar neste momento, Senhor, cultuando ao Senhor. Que o Senhor possa estar visitando cada coração, ó Deus. Que o Senhor possa estar levando, ó Deus, o seu renovo. Que o Senhor possa estar restaurando vidas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Que vidas venham ser quebrantadas. Que nós possamos, Senhor, sair daqui essa noite, ó Deus, transformados pelo poder da sua palavra, ó Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a sua igreja, curando, sarando em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor derrame, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor, sobre nós. Que nós possamos, ó Deus, te buscar, Senhor, de fato e de verdade. Que as nossas vidas, Senhor, a cada dia, Senhor, venha a ser entregue como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor, ó Deus. Porque nós pertencemos ao Senhor. Abençoe, Senhor, a tua igreja. Abençoe, Senhor, cada família, cada casa. Que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, restaurando em nome de Jesus, curando, e seja visitando, Senhor, cada enfermo. Senhor, visite cada vida, Senhor, que tem sofrido, Senhor, com esse vírus. Que o Senhor possa estar colocando as suas mãos de poder, levando a cura em nome de Jesus. Sara, Senhor, a nossa terra. Sara, Senhor, a nossa nação. Que nós possamos sair desse período que estamos vivendo, Senhor, mais fortes, fortalecidos no Senhor, sabendo que o Senhor que está conosco, o Senhor está cuidando de nós, ó Deus. E que nos momentos difíceis nós possamos descansar o nosso coração, sabendo que o Senhor está cuidando de nós, que nós estamos sendo cuidados em suas mãos, Senhor. Abençoe a sua igreja, que essa semana venha ser uma semana abençoada. Não permita, Senhor, que o inimigo venha arrebatar a sua palavra, Senhor, dos nossos corações. Que nós possamos mesmo ouvir e praticar a sua palavra, Senhor. Abençoe a sua igreja e leve cada um, Senhor, debaixo do seu cuidado, debaixo da sua proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Pode se sentar só um minutinho, por gentileza? A Fatinha comentou algo aqui do domingo, né, que às vezes dá uma preguicinha, e preguicinha é pecado, né? É um nome que a gente dá, né? Floreia, né? No domingo, é cansativo. Mas a gente não pode esquecer que domingo é o dia do Senhor. Amém? Domingo é o dia do Senhor. E tem muita gente, obviamente todos os dias, né? Mas o domingo ele é específico para o Senhor. Nós oferecemos esse dia exclusivamente, não só para vir à igreja. É lógico, dá preferência também. E eu lamento em dizer, algumas pessoas, infelizmente, aproveitaram esse tempo de pandemia e, sumiram no mundo. Infelizmente, pessoas assim terão que ser evangelizadas novamente. É uma preocupação com a igreja já. A igreja já está pensando nisso. Porque aproveitar esse momento que Satanás criou também no coração das pessoas, algumas pessoas não dá para vir, normal. Outras estão aproveitando esse tempo para ir embora. Não querem saber, ou seja, separou. Uma aprovação, né, veio e separou quem é quem. Então assim, é simples a gente entender isso. Mas infelizmente a igreja precisa orar por isso também. A gente sabe que há pessoas que não tem como vir, é normal, mas outras dá para vir. Na igreja, eu quero dizer. Elas vão em todos os lugares, todos, sem exceção. Todos, menos a igreja. Ou seja, precisamos orar por isso. Amém? Eu gostaria de convidar aqui a irmã Valdete. A irmã Valdete vai ser recebida como membro. A irmã Valdete é batista já de longa data, né? E graças a Deus ela fez o curso
e Deus vai está incluindo pessoas, né? Isso que é interessante. Algumas pessoas saem, Deus envia outras e assim vai caminhando a igreja. Eu estava conversando esses dias, eu estava comentando com o pastor, uma igreja de 2.000 pessoas, está indo 150 pessoas apenas. 2.000 pessoas, apenas 150. Ou seja, é preocupante. Né? É para a gente pensar. A Valdete, eu quero agradecer imensamente, tá bom? A decisão que a Valdete tomou. Já faz tempo que você é batista, Valdete? Você conversou com a Fatinha, né? Faz muito tempo, né? Do pastor Mauro também, né? Legal. A Valdete, né, decidiu ficar aqui junto com o irmão Luiz, a igreja, e nós vamos receber como membro, em nome de Jesus. Tá bom? Não é membro. Vamos orar? Estenda as suas mãos para cá e agradeço o que a igreja puder fazer, tá bom? Se você puder também fazer pela igreja, será uma bênção também. Vamos orar, irmãos? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Deus, obrigado pela vida da Valdete, e seja abençoando a vida dela, ó Deus, todos os seus projetos, tudo aquilo que ela pretende fazer em prol da Tua obra, e também a Tua igreja, ó Deus, possa estar abençoando, ó Deus, aquilo que ela quer fazer, ó Pai, deseja fazer na Tua obra, usando os seus dons e talentos, ó Deus. E como igreja de Cristo, ó Pai, nós queremos recebê-lo, ó Deus, para a honra e a glória do Teu nome, fazendo parte aqui do hall de membros dessa igreja, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, Valdete, está lá uma faixa de bem-vindo, tá bom? Vamos aplaudir Jesus pela vida dela. Deus abençoe, tá bom? Amém, irmãos? Não só de coisas ruins é feito, é coisa boa também. A igreja acontece, isso é bênção. Só dar um recadinho, vai ter cartão lá para quem quiser pegar lanche, alguma coisa, tá bom? O hot dog lá vai ter cartão também. Eu tinha esquecido de falar. Quarta-feira, nosso culto, às 20 horas, será online, tá? Estamos obedecendo algumas normas. E quem, porventura, tem alguém em casa que está com medo de vir, a gente está, né, quem está aqui está vendo, tranquilo, dá para vir aqui um momento para ficar em tempo de segurança tranquilamente. Às vezes a pessoa pensa assim, eu vou lá, vou pegar um vírus lá. Não, fica tranquilo, está tudo, não há aglomerações, respeitado os limites, a máscara, álcool gel, pois não? Isso, perfeitamente. Domingo nós teremos a ceia do Senhor também, de manhã e à noite, tá bom? Hoje, graças a Deus, já melhorou a frequência de manhã, louvado seja o nome do Senhor, e à noite também, né, graças a Deus está melhorando, nós sabemos que isso aí vai passar, irmãos. Eu sei que às vezes fica estranho, né? Vai passar quando? Não passa. Vai passar, nós cremos em Deus, que isso vai cair por terra em nome de Jesus. Como a Fatinha falou, propósitos de Deus, alguma coisa tem. Então, quarta-feira às 20 horas, assista a nossa live lá, por enquanto, né? Depois nós vamos voltar para as programações normais. E o nosso culto de domingo, convide pessoas. Você está vendo aqui que está tudo tranquilo, então convide pessoas para... É lógico que não está em grupos de risco, mas para vir cultuar a Deus. Tem muitas pessoas que querem estar. Às vezes basta um convite. Nós já estamos planejando um evangelismo tremendo aqui. Vai precisar. Depois, a maturidade cristã, discipulado, é lógico, tudo junto, simultâneo. Mas o evangelismo vai precisar. E sempre precisou, né? A igreja precisa estar sempre fazendo esse trabalho. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé para a gente orar. E para os nossos lares, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada. Que Deus te proteja, tá bom? Deus te guarde aí no teu caminho, no ir e no vir. E que estejamos protegidos contra o vírus também. E se tem alguém que você conhece que está com vírus, ore. Ore. Hoje nós vemos uma cena muito chata, muito dolorosa, que está com vírus, mas o Senhor está cuidando, graças a Deus. Então não adianta fechar os olhos para dizer, não tem, tem. A gente sabe que tem. Isso é ignorância dizer que não tem. Mas, tem outras coisas envolvidas? Com certeza, mas tem o vírus. Fazer o quê? A gente não queria, né? Mas tem. Vamos orar, irmãos? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, e sabendo, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus, proteja cada um de nós, ó Pai.
Aqueles também, ó Deus, que nos assistem, ó Pai, que o Senhor possa estar dando livramento, ó Deus, estar dando, ó Pai, saúde, sabedoria, Senhor, para que possamos estar vivendo aqui neste mundo com a máxima, ó Pai, a sabedoria e cuidado, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. E nós cremos em Ti, ó Deus, porque nós sabemos que quando passar tudo isso, que em nome de Jesus a Tua igreja possa estar retornando, ó Deus, e sendo uma igreja, ó Pai, calorosa, uma igreja, ó Deus, realmente, ó Pai, que viva como igreja, comunhão, ó Deus, que seja uma igreja, ó Pai, que acolha bem os seus visitantes, os seus, no meio, ó Deus, em geral, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoe cada família representada, Deus, tanto aqui como em cada lar, que em nome de Jesus, ó Pai, caia por terra toda ação de Satanás, ó Deus, que tenta contra a família do Senhor. Que Satanás não alcance vantagem sobre nossas vidas, ó Deus, para que possamos estar sempre, ó Deus, estar buscando o Senhor, ó Pai, em momentos de dificuldades, independente, ó Deus, de circunstâncias ruins ou não, mas que possamos estar buscando a Ti, ó Pai. E nós Te louvamos por tudo, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Levante suas mãos aos céus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, tenha uma semana abençoada, evite aglomerações, por favor, tá bom? Em nome de Jesus. Depois nós vamos voltar, pode ficar tranquilo, em nome de Jesus. Quem quiser pegar o hot aqui ao lado, fica à vontade. Deus abençoe. Teu nome está sobre todas